Então bora lá. A gente vai para nossa segunda aula. Hoje a gente vai estar conversando sobre estoques, as ações. E já vamos direto para o assunto. A gente está no nosso mini curso Investidor Brasil afora. Por que investir em ações? Ações, elas historicamente são as que tiveram melhor retorno, porque nada teve melhor retorno do que os próprios negócios. E ações nada mais são do que frações de empresas. Então aqui a gente tem um gráfico do Jeremy Siegel, que é extremamente famoso, e aqui a gente vê a grande discrepância. Se você tivesse simplesmente guardado dinheiro debaixo do seu colchão, hoje, se você tivesse guardado $1 em 1802, hoje, o poder de aquisição desse dólar seria proporcional a 5 cents. Se você tivesse colocado esse $1 em ações, hoje você teria, em média, cerca de 705 mil dólares. Existem dois principais tipos de ações. Aí, algo semelhante ao Brasil, como as preferenciais, também conhecidas como os preferred. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes dela porque eu acredito que você deve fugir de ações preferenciais. Lá você basicamente se torna como se fosse um financiador só da empresa, você não tem um pensamento de sociedade lá. Lá a discrepância é bem maior do que aqui no Brasil. E também tem as common shares. As common shares nada mais são do que as ordinárias. E aqui a gente sempre vai estar focando em se tornar sócio. E nada melhor do que as ações que os próprios acionistas majoritários possuem também. Mas algo que a gente precisa ficar atento, diferentemente aqui do Brasil, existem tipos de ações ordinárias lá nos Estados Unidos. Dessa forma a gente entra no Dual Class Share. O Dual Class Share são empresas que elas possuem ações ordinárias, mas existem duas classes dentro das ordinárias. Exemplo é o Google. A gente tem o GOOG, que é o Google, só que ele basicamente... Deixa eu só arrumar a iluminação aqui. Só que o Google basicamente ele não tem direito a voto. Ele não te dá direito a voto. Já o GOOGL, ele te dá direito a voto. E em tese as duas são ações ordinárias. Beleza? Mentalidade do investidor. Qual que vai ser nossa mentalidade aqui quando a gente começar a investir? Deixa eu só conferir se tá fazendo o vídeo aqui, tá tranquilo. Se não tá interrompendo nada. Beleza. Vamos voltar para cá e vamos voltar para a apresentação. Já gravei essa aula 2 vezes e não deu certo, então eu prefiro prevenir. E como aqui é um mini curso, vai ser tudo raiz mesmo, vocês vão ver os bastidores aí. Beleza, nossa mentalidade de investidor é se tornar sócio de boas empresas, de preferência comprando elas barato. E aqui a gente entra no nosso primeiro tópico, no tópico da nossa primeira aula, que foi a diversificação. Então, dentro das ações, a gente também precisa diversificar. Porque errar, isso daí com certeza que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu, você, Warren Buffett, qualquer pessoa que investe na bolsa acaba errando. Isso daí é da natureza humana. Então a gente precisa sempre diversificar. Determinar critérios de entrada e saída. Que seria o diário do buy and hold ou o diário do investidor. Esse daí é um método que eu desenvolvi simplesmente porque eu conheço vários traders de sucesso que vivem de trading, não vendendo curso. E esses traders, eles me ensinaram sobre o diário de trading. Quando você tira um print da tela, por que você está entrando, quais são os motivos de você entrar, o que vai acontecer para você sair ganhando, quando você vai sair ganhando, quando você vai sair perdendo. Então eu adaptei isso para o nosso value investing, para o nosso buy and hold. Então, esse diário é algo que eu estou desenvolvendo ainda, mas só que a tese é a seguinte: você precisa ter um motivo certeiro para você entrar, e seja uma análise qualitativa, quantitativa, um valuation que você faz. Então, para você comprar algo, tem que ter um motivo, certo? Então você vai pegar esse motivo, vai escrever ele, porque dessa forma você foge de ser um seguidor de dicas e manada. Você vai estar se provando por que você está investindo nessa empresa. Depois disso, você vai listar o porquê sair dela com lucro, caso você esteja fazendo algum swing trade, mas dentro da nossa ideia aqui, do buy and hold, você não vai vender simplesmente porque subiu muito, mas você vai vender
ou porque caiu ou porque deteriorou algum dos seus fundamentos. Então eu entrei porque ela é uma empresa bem sólida no setor perene e tem um ROIC histórico acima de 10. Beleza. O que vai fazer eu sair? Se ela passar 3 anos seguidos tendo um ROIC abaixo de 10, lucro líquido negativo, então você listar o que vai acontecer para você sair. Porque quando acontecer de você precisar entrar e quando você precisar sair, você vai recorrer no seu diário e ele vai mandar em você. Não é você não, porque você é enviesado. Você tem os seus vieses mentais, seus gatilhos mentais funcionando a todo momento e você não consegue controlar isso. Já o seu diário, não. Ele é a parte racional falando por você. Existem dois grandes grupos de análise. Seria a análise qualitativa da empresa. Seria uma análise um pouco mais subjetiva. Dentro dessa análise, a gente não vai estar olhando tanto para números. A gente vai buscar entender a governança da empresa, CEO, management como um todo, as formas de receita, como que a empresa ela vende, o que ela vende, como, quando, onde, entender o business como um todo, qual o setor que ela está inserida, ela, ela tem margens positivas, o que ela faz, quanto ela embolsa, então entender o case como um todo. Depois disso, a gente vai entender o setor e suas principais métricas, porque cada setor tem suas peculiaridades. Não adianta você tentar comparar uma empresa do setor petrolífero com uma empresa, vamos dizer, aérea. Não tem nada a ver. Então, você precisa comparar com os seus comparáveis. Você precisa entender e buscar por seus comparáveis. Então, se você quer investir em uma empresa de tecnologia, você vai correr atrás de uma empresa de tecnologia. E dessa forma, você vai estar sempre buscando entender quais são as métricas que guiam esse setor. Até porque existem diversos setores que existem apenas no exterior. Aqui no Brasil é algo que não tem. Já a análise quantitativa, a gente vai estar observando dados, daqui é algo mais patado e embasado em números. Então a gente vai estar olhando a receita, o lucro por ação. Por quê? O lucro por ação o lucro líquido, ele acontece que lá nos Estados Unidos é algo muito recorrente e comum as empresas recomprarem suas próprias ações e cancelarem. Dessa forma, elas concentram seu lucro líquido em menos acionistas. Dessa forma, você pode ter um lucro líquido que subiu 1% e o lucro por ação que subiu 15%. Porque a empresa lucrou mais, mas também recomprou muitas de suas ações e cancelou. Então, o lucro líquido por ação, você vai estar olhando o quanto do seu lucro líquido tem para cada ação. Menos ações, maior lucro líquido por ação. Beleza? Mas é algo que eu não gosto de me prender muito por não ter efeito caixa, só efeito contábil. O operating income e EBITDA é para a gente entender a parte operacional da empresa. A alavancagem, que seria o quanto a empresa está tendo de dívidas, o net debt, que seria algo como a dívida líquida, né? Que seria a dívida bruta menos o caixa. E o net debt por EBITDA é o quanto a dívida representa operacionalmente, quanto tempo, quantos anos de operação a empresa precisa ter para conseguir quitar suas dívidas. E isso é algo bem interessante. Eu, particularmente, de forma macro, sempre busco algo menor do que 2,5, 3, mas tudo vai do seu setor. E o mais importante é o fluxo de caixa. O cash flow é algo realmente importante porque ele é o raio-x da empresa e ele mostra realmente o que está entrando e saindo do bolso da empresa. Então, o que é importante a gente enxergar? Não está aqui, mas o fluxo de caixa operacional e também o free cash flow, que é o fluxo de caixa livre, e o capex. Beleza? Um exemplo da Visa. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante do modelo de negócio da Visa. Ela é uma empresa com valor de mercado de 350 bilhões de dólares. Ela atua no setor financeiro e num subsetor de serviços de crédito, fundada em 1958 e IPO em 2008. O código de negociação dela é simplesmente V. Quais são? Primeiro, a gente sempre olha os riscos e desvantagens. É um setor extremamente competitivo e de margem alta. Então, você acaba chamando a atenção de outros setores semelhantes, vamos dizer. Como a Visa tem muita tecnologia agregada, empresas de tecnologia podem começar a migrar, estão migrando para o seu setor. Dessa forma, ela pode perder mercado, porque players menores conseguem sacrificar um pouco mais de margem para poder
comer uma certa fatia do mercado. Um baixo custo de troca, os competidores conseguem entregar basicamente a mesma coisa do que a Visa. Claro que tem algumas peculiaridades que só a Visa tem por meio da sua escala e tudo mais, mas em suma, assim, a gente consegue ter serviços muito semelhantes de empresas diferentes. Um setor altamente regulado, então, como é uma empresa mundial, ela precisa estar regulada em cada país de forma diferente, cada país tem uma regulação diferente. E também tem o envolvimento dos riscos cibernéticos, dos ataques cibernéticos, cyberataques. As vantagens competitivas agora. É uma empresa com a maior fatia do mercado, tanto o mercado americano quanto o mercado estrangeiro. Ela obtém aí maior market share de todos. É uma empresa com muita tecnologia agregada, investindo cada vez mais pesado em tecnologia. Uma dívida extremamente controlada, que apesar que suba, não passa nominalmente do seu 1 net debt por EBITDA. É um fluxo de caixa livre, crescente e positivo, que é algo crucial para a empresa. Se você pegar dados históricos desde a última crise, uma empresa que se abala, mas nem tanto. Apesar de ter tido seu IPO em 2008, ela fez seu IPO antes da grande crise do subprime. Margem historicamente alta e a sua escala, a marca e a eficiência são o tripé da empresa. Aqui, acho que fica melhor para a gente enxergar assim. Eu montei alguns gráficos para a gente entender as principais formas de receita e o market share de cada um. Então, volume de pagamentos, volume total, transações totais e cartões. A Visa obtém quase 60% de market share em todos. E se você for somar todos os outros players, eles não dão nem o que a Visa tem, já que ela tem 60% de market share. Então, é uma empresa realmente gigante e que vale a pena a gente estudar mais aprofundado. A escala dela é totalmente diferente. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico do S&P contra o Visa, Visa em azul, S&P em laranja. A diferença desde 2015 aí, teve uma rentabilidade de cerca de 270%, enquanto o S&P deu 60%. E o que eu acho que o mercado está precificando? A taxa de crescimento de 10% pelos 10 anos, uma taxa de desconto, né, um WACC, de 11,75% e um PL futuro, né, um preço sobre lucro futuro, projetando, beirando a média dos seus últimos 5 anos, que seria em torno de 32. Um preço projetado de 176 dólares e 23 cents. E o preço, aqui em base do dia 30 do 4, 176 dólares e 27 centavos. Então, lembrando que isso não é recomendação, mas é algo só para a gente entender o que eu acho que o mercado pode estar precificando dentro do Visa. Lembrando que eu não tenho bola de cristal, não tenho como saber nada, mas isso era só um overview, um apanhado geral da empresa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui também. Ou manda diretamente no nosso canal lá no Telegram, nosso canal exclusivo do mini curso, que eu vou com o maior prazer tirar todas as suas dúvidas. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Valeu, gente. Até mais.